Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus, no devocional de hoje. Esse devocional de hoje, que ele tem, na verdade, uma data onde o mundo inteiro, boa parte dele tem comemorado o Halloween, e uma parte cristã está festejando, comemorando a Reforma Protestante. 507 anos da Reforma Protestante. Elas coincidem na mesma data de 31 de outubro. Nessa mesma data, elas se coincidem. Parece ser coincidência, mas enquanto Martinho Lutero estava exatamente nesse dia 31 de outubro pregando as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, iniciando ali a Reforma Protestante, no mesmo dia, o mundo, ou boa parte do mundo, estava festejando um dia de Halloween. Um dia aonde teve as suas origens através do povo celta, povos antigos que habitavam a Europa, mais especificamente França, Irlanda, Escócia, Inglaterra, aonde esses povos, queridos, que deram origem a esse dia comemorativo chamado Halloween, eles acreditavam num deus chamado Samaim, que na verdade eles chamavam de Deus, em letra minúscula, mas que na verdade nada mais é do que demônios. Onde em cada lugar do mundo esse suposto Deus, chamado Samaim, ele vai ter nomes e se identifica de maneiras diferentes, inclusive no Brasil. Ok? Então eles acreditavam que nessa noite de 31 de outubro, Samaim, esse demônio, esse espírito imundo, eles, junto com outros espíritos, eles acreditavam que nessa noite de 31 de outubro, abria-se ali um portal para uma conexão com o mundo dos vivos. E para que evitasse que trouxesse desgraça ao mundo dos vivos, esses povos celta, eles faziam o quê? Eles faziam alguns rituais, alguns rituais com sangue, incluindo sangue de animais e sangue humano. E detalhe, isso é praticado até hoje entre o ocultismo. Nessa data de 31 de outubro, até mesmo dentro do ocultismo ainda são celebrados dessa forma, adorando os seus demônios, os seus supostos deuses, que são demônios, espíritos imundos, muitas vezes derramando sangue de animais ou, infelizmente, sangue humano. E eles faziam isso para poder pedir proteção para suas colheitas e proteção para suas famílias. É o que eles criam. Então as origens, queridos, dessa festa chamada Halloween, uma comemoração que parece inofensiva, cheia de fantasias, de brincadeiras, onde muitos fazem festas, bailes de Halloween, se vestem muitas vezes de demônios, de bruxos, de vampiros. Na verdade, nada mais é do que uma forma branda e gradual de poder introduzir o ser humano a esta festa pagã e para dentro do ocultismo. E a Bíblia, queridos, ela nos traz alguns conselhos muito claros para nós, como o tema que nós estamos utilizando hoje.
O tema que nós estamos utilizando hoje é: não desejo que tenham comunhão com demônios. E isso está localizado em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20 e 21, aonde o apóstolo Paulo, ele diz assim para nós: não, quero dizer que o sacrifício dos pagãos são oferecidos aos demônios. Olha só que importante isso aqui, queridos. Quero dizer que o sacrifício dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por que o apóstolo Paulo dizia isso, queridos? Porque essa forma tradicional, essas comemorações, elas não eram restritas à origem lá do Halloween. Mas muito antes disso, nos lugares, nos povos pagãos que existiam, eles já faziam as suas festas, os seus sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Basta você ler a Bíblia e você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, quando eles pegavam crianças e ofereciam a Moloque, jogavam essa criança numa fornalha, num lugar como se fosse uma estátua, aonde no meio dessa estátua, que parecia um ventre, uma barriga, ali era uma fornalha, e eles jogavam aquelas crianças vivas em sacrifícios a Moloque. Faziam festas, ofereciam comidas e achavam que estavam muitas vezes oferecendo a Deus. Toda festa pagã, queridos, toda festa pagã, ela de uma forma gradual vai se passar como Deus, como uma brincadeira, algo inofensivo. Mas que o apóstolo Paulo diz claramente para nós que nada do que ali acontece, nada daqueles sacrifícios, nada daquela comida, daquela bebida, daquelas brincadeiras são inofensivas, mas são sacrifícios oferecidos a demônios. E o apóstolo Paulo diz: não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Raciocine comigo, num país como o Brasil, onde boa parte da população se diz cristã, também está participando dessa suposta brincadeira ou festa que parece ser inofensiva, inclusive nas escolas, maquiando os filhos, nossos filhos, muitas vezes com demônios, com morcegos ou com outras formas que de uma forma gradual está introduzindo os nossos filhos para dentro do ocultismo. Veja, o apóstolo Paulo ainda nos diz, queridos, que nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Mas a Bíblia também diz que nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Ou eu me faço amigo de um e inimigo do outro, ou me faço inimigo do outro. Ou seja, queridos, o que o mundo tem feito, é que de uma maneira gradual, as pessoas possam ir aceitando o ocultismo como um novo normal. Mas a Bíblia, desde o Antigo Testamento, já nos adverte repetidamente sobre os perigos de se envolver com o ocultismo. Olha, por exemplo, o que diz o livro de Levítico 19, 31. 19, 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês viram só, queridos? Existe uma contaminação.
As pessoas acham que muitas vezes você tem que ir lá fazer um ritual, fazer um pacto de sangue e fazer assinar alguma coisa. Não, você não precisa. Você não precisa fazer isso. De uma forma indireta, você já está se consagrando e já está participando da mesa dos demônios, se contaminando com essa mesa dos demônios, quando você se veste, brinca, participa, incentiva, financia, investe o seu dinheiro, você já está se contaminando com o mundo das trevas. Você já está se contaminando com o mundo dos demônios. Mas também o livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 a 12, também nos traz essa advertência. Olha só o que diz. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria. Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. E é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Você viu só, queridos? É algo que Deus já alertava lá no Antigo Testamento. O nome Halloween, ele só veio se aperfeiçoando, trazendo uma nova sedução ao ocultismo. Seduzindo de maneira gradual, seduzindo de maneira supostamente inofensiva, mas envolvendo as pessoas dentro do ocultismo. Ao fantasiarem-se de criaturas demoníacas, bruxas ou mortos-vivos, as pessoas simbolicamente se alinham aos poderes das trevas. Ao decorar a casa com símbolos, ao decorar os seus comércios com símbolos como caveiras, gatos pretos, abóboras iluminadas, dão lugar a uma cultura de morte que se opõe à vida. Olha só quão sério é tudo isso, queridos. E muitas vezes o povo cristão participa disso tudo. E é necessário que nós venhamos entender que essas estratégias que vão se infiltrando nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, nós devemos trazer luz para a mente dos nossos filhos, trazer luz para nossas casas, trazer luz para os comércios, para que eles entendam que isso só está atraindo e abrindo portais para demônios nesse lugar. As raízes pagãs e ocultista é uma dessas estratégias, usarem o Halloween como estratégia, como raízes, né? Como raízes pagãs e ocultistas, elas se tornam uma estratégia para entreter, onde as pessoas normalmente vão dizer o quê? Não tem nada a ver, é só uma brincadeira. Mas de brincadeira não tem nada. Lembre-se que no mundo espiritual não existe coincidência. Assim como no dia 31, o mundo se fantasia, abrindo portais para demônios poderem entrar em diversas casas e na vida de muitas crianças, famílias e comércios. Em contrapartida, nesse mesmo dia, nós temos um marco na história protestante, que é a Reforma Protestante, que Martinho Lutero reafirmou a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Quando a Igreja Católica, naquele tempo, se cobrava a indulgência para comprar um pedaço do céu, vendendo a fé, fazendo da fé uma mercadoria, saindo da Bíblia, criando seus concílios, acordos entre humanos, saindo totalmente da Bíblia. Martinho Lutero, ele levanta as 95 teses,
Das 95, 5 delas chama-se as 5 solas, aonde fala que somente Jesus salva através da fé, somente a Bíblia, aonde Lutero ele rejeita os erros e as superstições que estavam sendo praticadas em sua geração, na sua religião que estava, que naquele tempo era o catolicismo, e trazendo a luz da graça de novo, e somente Jesus salva, somente Jesus perdoa, somente Jesus é o nosso Salvador e Ele é a luz do mundo, como está em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz, a luz da vida. Não se deixem se contaminar pela mesa dos demônios. Mas ensine para os teus filhos que ao mesmo tempo que o mundo ele quer comemorar as práticas ocultistas, Deus levanta, há 507 anos atrás, um homem para poder simplesmente protestar contra as mentiras, as falsidades, as heresias que aprisionava e que escravizava pessoas. E que hoje essas pessoas podem enxergar, podem ver e podem andar em liberdade, porque em Cristo há liberdade. Em Deus há liberdade. E aonde há liberdade, há o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero poder orar por você no dia de hoje. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro por este dia, pelas bênçãos da Reforma Protestante, aonde nós podemos trazer a verdade ao mundo. E poder, Pai, através dessa palavra, poder declarar que o Senhor ainda continua dizendo através da boca dos seus servos e profetas que não deseja que tenham comunhão com demônios, que se contamine com a mesa dos demônios, mas que sejam livres e libertas pela luz de Cristo, aonde nos liberta, aonde a luz de Cristo nos ilumina e não nos permite andar em trevas. Que assim seja a vida de cada um desses que estão aqui conosco, Pai, orando, ouvindo e fazendo esse devocional do dia de hoje. Pai, abençoa, guarde e proteja essas famílias e essas casas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.